Nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, completam-se 50 anos do golpe militar no Chile. Há 50 anos, o Palácio de La Moneda, sede da presidência chilena, foi cercado por forças militares. O prédio foi bombardeado, invadido e Salvador Allende, então presidente, foi deposto. Os militares tomaram o poder e Augusto Pinochet iniciou a ditadura que duraria até 1990. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Cid de Queiroz Benjamin, que é jornalista, foi dirigente do movimento estudantil em 1968, integrante da resistência à ditadura militar no Brasil e ex-exilado político lá no Chile. Cid, tudo bem? Prazer te receber aqui do Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer meu estar aqui. Acompanho sempre a TVT e acho uma excelente iniciativa. Contem comigo sempre que eu puder ajudar. Maravilha. Vamos falar então desses 50 anos do golpe militar no Chile, porque você esteve lá enquanto exilado político, se exilou no Chile, no momento do golpe militar, você estava lá no Chile há exatos 50 anos. Queria que você trouxesse para a gente esse relato, como foi presenciar tudo isso, estar lá no Chile. Traz aqui um relato teu de quem viveu em loco esta situação trágica aqui para a América do Sul há 50 anos lá no Chile. Olha, o golpe do Chile talvez tenha sido, no momento do golpe, o mais violento. A Argentina ganha o recorde de assassinatos políticos, recorde macabro, horroroso. Mas no momento do golpe, a repressão contra o movimento popular foi gigantesca no Chile, foi gigantesca. Respondendo, aliás, a uma enorme mobilização da população chilena, dos trabalhadores chilenos, etc. Então, bom, eu estava lá nessa época, estava com a minha companheira, minha filha recém-nascida, que tinha 3 meses, e eu tinha naturalmente contatos com a esquerda chilena, tinha a intenção de me integrar a uma resistência ao golpe, caso ela acontecesse naqueles tempos. Então, o dia 11 de setembro, não havia condução, não havia ônibus, não havia. Na época não tinha metrô ainda, Santiago, mas eu bati a perna para um lado e para o outro, tentando me articular com os chilenos para uma possível resistência ao golpe. Só que não houve naquele momento, e não tinha como haver mesmo, os esquemas dos partidos de esquerda do Chile eram todos vinculados às rádios que eles controlavam. E os militares deram o ultimato: quem não entrasse em cadeia com a rádio que eles tinham ocupado seria bombardeado, etc. Então o pessoal chileno mesmo não sabia o que fazer. Eu então bati cabeça andando para lá e para cá e tal. Cheguei a tentar ir para os cordões industriais, que era uma região fabril e tinha um movimento operário muito forte lá em Santiago. E eu conhecia militantes lá, enfim, tinha trabalhado junto com eles, mas o exército tinha cercado já os cordões. A imagem que eu pude assistir do lado de fora do cerco, uma das imagens mais tristes da minha vida, porque o exército cercou e os operários saíam em fila indiana, cabisbaixos, levando suas marmitas embaixo do braço, monitorados pelos soldados a cada 4, 5 metros. Foi um negócio realmente de cortar o coração. E eu estava exilado já no Chile há alguns anos, 2, 3 anos, porque na verdade eu tinha saído do Brasil. Eu estava preso, fui trocado pelo embaixador alemão, junto com mais 39 presos. E depois de algumas andanças no exterior, eu estava voltando clandestinamente para o Brasil. Então eu tinha entrado no Chile com documentos falsos. Minha companheira, mesma coisa também. Ela não foi trocada, mas estava exilada e voltaria com documentos falsos. Quando houve uma série de prisões e mortes aqui no Brasil, que inviabilizaram a volta, então nós ficamos meio no vácuo. Teve o golpe, ela engravidou, nós tivemos a nossa filha, que nasceu em maio, 26 de maio,
e em 11 de setembro houve o golpe. Então nós estávamos com documentos falsos, sem vida legal e com uma criança recém-nascida, com 3 meses. A situação foi muito ruim porque as rádios controladas pelos militares pediam para que chilenos denunciem estrangeiros porque eles são terroristas, estão aqui para matar os chilenos. Então qualquer vizinho poderia ser alguém que te denunciasse. Eu, por sorte, tive a possibilidade de sair da minha casa e ficar na casa de um casal de ingleses, porque minha casa foi invadida, saqueada, depredada pelo exército, e eu não sei se eu estaria aqui se estivesse em casa ainda no momento em que isso aconteceu. Mas foi um negócio tristíssimo. Eu fiquei mais uns 2 ou 3 dias lá, havia toque de queda, toque de recolher, as pessoas não podiam sair, mas quando eles interrompiam em certos momentos, por 2, 3 horas, o toque de recolher, para as pessoas comprarem mantimentos, etc. Aí eu voltei a fazer contato com a esquerda chilena, mas, e até com brasileiros, estavam numa situação semelhante, mas ninguém sabia muito o que fazer. Entende? A partir do 3º dia, eu e minha companheira chegamos à conclusão que naquela situação não tinha muito sentido ficar lá. Até porque eu falo bem espanhol, mas eu abri a boca, viam que eu não era chileno. E ela a mesma coisa. Então, e nós tínhamos a criança ainda pequena, quer dizer, mas o fato é que então 3 dias depois do golpe a gente conseguiu entrar na embaixada da Itália, do México, com uma grande sorte, porque 2 horas depois a embaixada foi cercada, como outras embaixadas. Então a gente conseguiu entrar sem problemas e aí a gente ficou lá quase um mês, até que a ditadura chilena começasse a dar salvo-conduto para as pessoas saírem. E foi um mês difícil também, porque todo aquele peso da derrota, as divergências afloraram também entre os chilenos, quem tinha razão, quem não tinha razão, e se tinha, na verdade, uma quantidade gigantesca, mais de 100 pessoas numa casa, que era uma casa grande. Os diplomatas mexicanos tiveram um comportamento excepcional, tentando resolver os problemas, mas era muita gente. Até para dormir, a gente tinha que se revezar dormindo no chão. E, passado algum tempo, como era gente demais, os banheiros começaram a entupir, esses problemas. E além da questão da convivência, que por mais que fossem pessoas maduras, estivessem lá, havia divergências, havia coisas. Mas, enfim, nós acabamos, depois de um mês mais ou menos, saindo, recebemos salvo-conduto e pudemos viajar para o México. E Cid, diversos brasileiros nesse período, porque a ditadura aqui no Brasil aconteceu anos antes, então o Chile se tornou um lugar de exílio para muitos brasileiros, até esse golpe de 73, né? Muitos brasileiros viveram no Chile nesse período, principalmente no governo de Allende, e que agora vão retornar, estão retornando alguns deles nesse momento, nesse marco de 50 anos de lembrança do golpe, para fazer parte de várias efemérides lá no Chile. Queria que você falasse um pouco desse momento, desse marco dos 50 anos e da participação dos brasileiros nas nas efemérides e nas lembranças desses 50 anos do golpe. Eu tinha voltado ao Chile já, rapidamente, fiz uma visita lá, porque eu acabei tendo uma relação afetiva muito, muito grande com o Chile, porque não só estava lá, essa minha filha nasceu lá, como depois, quando já tinha saído do Chile, eu estava na Suécia, eu casei com uma chilena, que era exilada na Suécia. Nós temos um filho, que é filho de uma chilena, embora tenha sido no Brasil, tenha nascido aqui. Então eu tinha uma ligação muito forte. Tinha passado por lá, fazendo uma visita com minha companheira na época e tal. Agora, quando eu soube dessa viagem, quem me disse foi o Ricardo Azevedo, que é um militante de São Paulo, já devem conhecer. Ele ele não gosta que se diga que ele é organizador da viagem, mas na prática o cara que está à frente disso tudo.
E eu falei com ele essa semana, eles têm 130 pessoas confirmadas já para ir nessa caravana. Então vai ser um negócio muito forte, porque, de fato, muitos de nós vivemos esse processo chileno. Eu nem vivi tão abertamente, como eu estava com documentos falsos, eu era mais cauteloso para me mexer lá, mas acompanhei todo o processo chileno, enfim, tinha relações estreitas com a esquerda chilena, etc. E a minha filha, que nasceu lá, nunca tinha voltado ao Chile. Ela tem 50 anos. Quando eu abri essa possibilidade, você não quer ir? Eu vou, vamos junto. Ela, claro que quero. Então vamos os dois lá. Viajamos agora no sábado, amanhã. E é a primeira vez que ela vai ao Chile, país em que ela nasceu e não pôde voltar. E você já sabe, tem uma programação específica, como que vai ser tudo isso, a saída de vocês? Vocês têm algum evento específico? Fala pra gente, que tipo de programação será essa que vocês irão fazer lá no Chile? Olha, a programação é super extensa. Tem uma programação que o Ricardo, como nosso chefe na caravana, está organizando, e tem outras programações. Tem, por exemplo, vai ter mesa redonda entre refugiados, vai ter, enfim, um montão de coisas. Tem coisas muito interessantes no Chile, e eu, como já estive lá depois do golpe, posso recomendar. Tem um Museu da Memória lá que é absolutamente sensacional. Quem não foi ao Chile e for, deve assistir esse museu. Tem coisas muito impactantes, inclusive imagens da época do Palácio da La Moneda sendo bombardeado e debaixo de bombas o Allende fazendo aquele seu último discurso, entende? Que é um negócio impactante. Mesmo para quem não viveu aquilo lá e tal, as bombas caíam. Naquele momento, os militares tinham feito uma proposta, um oferecimento para o Allende, para ele sair, supostamente em segurança, podendo levar quantas pessoas quisesse. Não havia limite. Ele indicava quais seriam e sairiam sem problema. Ele teve a percepção correta, entende? Que seria uma coisa indigna ele salvar a própria pele naquele momento e sair com as pessoas mais próximas, deixar o povo chileno naquela situação. Então foi um gesto absolutamente digno, correto, que merece todos os aplausos. E ele ficou e morreu no Palácio de Armas em Punho. É isso. E, na verdade, tem muita história para ser relembrada, né, Cid? Muita coisa a ser rememorada desse processo todo, inclusive de antes de como Allende lidava com as demandas do povo chileno. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente espera poder contar contigo, talvez, para falar como foi a viagem e de detalhes dessa história, porque é uma história riquíssima, com muitas informações. Conversamos com Cid de Queiroz. Não, desculpa, te interrompi. Imagina. Conversamos com Cid de Queiroz Benjamin, que é jornalista, foi dirigente de movimentos estudantis em 68, integrante da resistência à ditadura militar aqui no Brasil e exilado no Chile. Então, Cid, muitíssimo obrigada por participar conosco e dividir um pouco dessa história tão importante. Obrigado aí pelo convite, eu estou às ordens de você. Um forte abraço a vocês e aos nossos telespectadores, não sei se chama telespectador, enfim, os ouvintes, as pessoas que estão vendo a gente. Até a próxima. Tchau. Abraço.